Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais um assunto importante, mais um tema. Hoje nós vamos estudar o assunto capital de giro e vamos estudar aqui o capital fixo, né? Professor, rapidão, capital de giro, né? O capital de giro, o nome já diz, ó, giro, né? Ou seja, o que vai girar aqui? O dinheiro, né? São aquelas despesas do dia a dia. O capital de giro está muito vinculado ao quê? Ao fluxo de caixa da empresa, né? Muito importante, né? Eu sou administrador profissional, formado em 1998, né? Sou formado em 1998. Rapaz, pensando agora, cara, esse ano aqui eu completo aqui 20 anos de formado, né? Bacana, sempre vivi da administração. O que eu quero falar isso? Eu quero falar que uma das artes da administração das empresas, das organizações, é exatamente isso, o capital de giro, né? Aquele dinheiro do dia a dia, o fluxo de caixa, né? Tá certo? Então a empresa tem que ter um capital de giro para dar sustentabilidade às suas operações do dia a dia. E claro que nós temos o quê? Fontes de financiamento para dar suporte às operações do dia a dia. Isso é o capital de giro. Professor, capital de giro, ele é o quê? De curto prazo. Ele é de curto prazo, bacana, né? E o capital fixo, professor? O capital fixo ele é de longo prazo, né? O capital fixo visa o quê? Visa a compra, o investimento em equipamentos, em máquinas, novas plantas, né? Aberturas aí de novas unidades, ou seja, é de longo prazo, né? Então, nós temos aí capital de giro, é uma coisa, e capital fixo é outra coisa completamente diferente. Os dois assuntos serão abordados nessa aula, porque a todo momento eu vou fazer comparação de um por outro e as bancas examinadoras gostam de cobrar isso, né? Claro que o objetivo dessa aula é apresentar quais são os principais produtos financeiros aí, bancários, né? Produtos bancários disponíveis para financiar o capital de giro e o capital fixo, né? Vamos lá. Primeiro, vamos estudar tudo sobre o capital de giro. Capital de giro, né? Capital de giro é o recurso utilizado para sustentar as operações do dia a dia da empresa, ou seja, é o capital disponível para a condução normal dos negócios da empresa. O capital de giro, muito importante o capital de giro, né? Tem várias despesas aí, recebimentos todos os dias que acontecem, então você tem que ter o quê? Você tem que ter um fluxo de caixa saudável, né? Alguns pontos importantes da administração eficiente do capital de giro é o seu impacto no fluxo de caixa da empresa. O volume de capital de giro utilizado por uma empresa depende de seu volume de venda. Olha só, professor, como é que nós vamos apurar, professor? Qual que é o valor necessário aí para ter um bom fluxo de caixa, um bom capital de giro, né? Na contabilidade avançada, tem aí uma fórmula de alavancagem de capital de giro, tá certo? Que é com base aí nos recebíveis, então lá tem uma fórmula que se aplica para saber. E essa fórmula está lá, o volume de venda, né? Política de crédito, como assim, professor? A empresa tem uma política de crédito de somente receber à vista em dinheiro, né? Se ela sempre tem a política de receber à vista em dinheiro, significa dizer o quê? Que dificilmente ela vai ter problemas com o quê? Vai ter problemas com capital de giro. Agora, ao contrário, ela recebe sempre o quê? No cartão e parcelado. Com certeza, essa empresa tem que ter uma gestão muito eficiente aí, principalmente aí do médio prazo para quê? Para suprir o seu capital de giro. E do nível de estoque mantido também. Como assim, professor? O ideal é sempre ter o estoque mínimo, né? O estoque necessário para as operações. A empresa adota lá de sempre ter o estoque aí de 2 meses guardados aí lá no depósito. Ou seja, com certeza, aquele dinheiro lá da compra daquele estoque vai fazer falta no fluxo de caixa da empresa, no capital de giro. O capital de giro necessita de recursos para o seu financiamento, ou seja, quanto maior for o seu valor, maior a necessidade de financiamento, seja com recursos próprios, seja com recursos de terceiros. Ou seja, aqui nesse slide, claro que nós já vamos reportar para os próximos slides, né? Eu vou passar para vocês as formas de refinanciamento próprio, né? O que é o financiamento recursos próprios? A própria empresa financia, dá um jeito de financiar o seu capital de giro. Ou recursos de terceiros aqui, são várias fontes terceiras, entre elas aí nós temos aí o setor bancário.
As dificuldades relativas ao capital de giro numa empresa são devidas. Né? Vamos lá. As dificuldades relativas ao capital de giro numa empresa são devidas, principalmente à ocorrência dos seguintes fatores. Né? Ou seja, o que pode provocar a carência de um capital de giro? E eu digo para vocês, eu já trabalhei em banco. Tá? Eu já trabalhei em banco. Rapaz, as empresas, o volume de empréstimos de capital de giro é muito grande. Muito grande. O banco tem diversas aí operações para financiar o capital de giro. O que pode acontecer para a empresa ter uma dificuldade de capital de giro? Né? Primeiro, redução das vendas. Né? Então, ela vinha numa tocada, né? Houve o quê? Uma redução no movimento da empresa, consequentemente, a redução, não entra dinheiro, mas as despesas estão ali do dia a dia. Né? Segundo, crescimento da inadimplência. Né? Com o crescimento da inadimplência, com certeza vai aumentar o indicador de capital de giro. Outro fator que pode implicar aí ao capital de giro, aumento das despesas financeiras, né? Principalmente aí as despesas de cartão de crédito, que eu acho um absurdo o que as operadoras cobram do comércio. Né? Aumento dos custos, né? E aumento dos custos, e, finalmente, desperdício de natureza operacional. Né? Ou seja, no dia a dia ali, o desperdício da operação vai comprometer o capital de giro. Bacana, pessoal. Então, parte teórica do capital de giro é isso. Vamos fazer alguns exercícios. Depois dos exercícios, nós vamos voltar a um assunto muito importante, que são as fontes disponíveis para o financiamento do capital de giro. FUNPRESP, CESP 2016, cargo de analista. O capital de giro é um importante indicador para a tomada de decisões na empresa a curto prazo. Olha aí, gente, capital de giro é um importante indicador para a tomada de decisões da empresa. Claro que o capital de giro é muito importante, né? No curto prazo, vem comigo, capital de giro é para curto prazo? Logo, gabarito mais do que correto, item corretíssimo aí, capital de giro é um grande instrumento de decisões da empresa e é de curto prazo, né? Caixa, CESP 2014, cargo de escriturário. Capital de giro é um tipo de empréstimo, direcionado para o investimento de curto prazo, que se destina a cobrir as necessidades de fluxo de caixa das empresas. Né? Olha só, vamos interpretar, capital de giro é um tipo de empréstimo. Né? Gente, é empréstimo, tá certo, né? Ele é um empréstimo, ele não é o quê? Um investimento, né? Empréstimo onde não tem. Qual que é a diferença de financiamento para empréstimo? Empréstimo você não tem destinação certa, né? O financiamento você tem. Já no capital fixo, né? Ele é o quê? Normalmente as linhas de investimento, né? Então nós temos aqui empréstimo direcionado para investimentos de curto prazo. As empresas fazem investimento de curto prazo todos os dias, né? Que se destina a cobrir necessidade de fluxo de caixa, exatamente, né? Então, olha só, então o capital do giro, a empresa procura o banco, empresta o dinheiro, né? Aqui, para fazer um reforço no seu caixa, né? Ou seja, a questão do CESP aí, muito bem elaborada, questão corretíssima, né? Nós aí aproveitamos aí e demos uma ampliada nos conceitos, né? Gabarito correto, gabarito correto. Caixa Ascensos Gran Rio 2008, em 2018, né? Escriturário. O mercado que opera a curto prazo, olha só, já vamos identificar aqui no comando da questão, opera a curto prazo, né? Parou, né? Curto prazo, né? Destinando os recursos captados ao financiamento do consumo de pessoas físicas de capital, de giro, né? Vamos lá, destinado aos recursos captados ao financiamento de consumo de pessoas físicas. Então, curto prazo, pessoas físicas, capital de giro, aqui, né? Para pessoas jurídicas, através de intermediários financeiros bancários, né? Intermediários financeiros bancários. É o mercado de... Então, vem comigo, o mercado de curto prazo, né? Vamos lá, gente, mercado de capitais. Eu vou pular a letra A. Gente, mercado de capitais é aqueles mercados com o quê? Valores mobiliários, né? Ações, não é isso? Debêntures, não é isso? Assim por diante, né?
Tá certo? Ó, não financia o consumo das pessoas físicas, né? Professor, eu quero uma linha de crédito para o consumo da pessoa física. CDC, crédito direto ao consumidor, tá? Capital de giro, nós temos aí diversas fontes de financiamento de capital de giro, né? Então, ok. E o mercado de capitais não visa financiar capital de giro, tá? Câmbio. Câmbio é o quê? É a necessidade de moeda, né? Estrangeiro, né? Vou até colocar aqui o símbolo do dólar, né? Vou colocar aí o símbolo do dólar, né? Ações, capitais, monetário. Quem atua no mercado monetário não é as instituições financeiras bancárias, é quem? O Banco Central, né? É o quê? É o mercado de crédito, né? Então, existem linhas de crédito específicas para o consumo de pessoa física e linhas de crédito específicas para o capital de giro. Gabarito letra A, né? Gabarito letra A, questão aí bastante tranquila, né? Na altura do campeonato, aí, com certeza, o entendimento aí de conhecimentos bancários dos nossos alunos cada vez aumenta mais. Gabarito, letra A. E agora, professor? Agora, assunto importante, nosso assunto da aula é capital de giro versus capital fixo, né? Capital de giro é aquele dia a dia. E aí, professor? Aí, claro, capital de giro, as fontes de financiamento são muito maiores do que o capital fixo, porque é aquela operação do dia a dia, cara, todos os dias, né? A empresa e o banco quer aproveitar isso aí. O banco trabalha com o dinheiro, né? Dos outros, né? Fontes operacionais. Professor, o que significa fontes operacionais? Recursos próprios, né? Da própria empresa, ou seja, da operação da empresa, né? A própria empresa pode financiar seu capital de giro? Pode e acontece, né? Primeiro, né? Origina-se, né? A partir das operações da empresa. Originam-se a partir das operações da empresa. Faltou uma concordância nominal aqui, né? Podem ou não ter custos financeiros explícitos, né? Professor, como é que a empresa, professor, pode se autofinanciar seu capital de giro? Aí eu vou passar para vocês um exemplo meu, professor Luiz Antônio de Carvalho, tá? Eu tive na minha vida. Eu trabalhei numa empresa varejista, né? Uma empresa aí de um supermercado, um grande supermercado de Cuiabá. Tá? Esse supermercado não tem mais, não existe mais, faliu, mas não faliu comigo lá. Tá? Depois que eu saí, 10 anos depois, a empresa veio fechar aquele monstro de negócio que girava aí R$1 bilhão por ano, cara, já pensou? E, né? O que acontece? Como é que ele financiava o seu capital de giro? A principal fonte dela era o seguinte, a principal fonte dela ele fazia o seguinte, né? Ali ele tinha na cabeça o seguinte, giro máximo é 21 dias, né? Ou seja, da compra, a entrega do produto e a venda do produto tem que completar o quê? 21 dias. Pronto, né? 21 dias. Então, o que ele fazia? Ele comprava quase tudo, tá? A 28 dias. Tá? Ele comprava quase tudo a 28 dias. Ele comprava quase tudo a 28 dias, né? Tá certo? E em 21 dias girava. E quando chegava lá, né, o produto no supermercado, né, o cliente pagava à vista, né? Ou ele pagava no dinheiro, ou ele pagava no débito, ou ele pagava no cartão. Não tinha parcelamento no cartão, né? O cartão nós sabemos que é o quê? 30 dias, né? O cartão é 30 dias, ou seja, ele comprava à vista, ele comprava a prazo, 21 dias, ele vendia o produto à vista, né? No máximo o cartão 30 dias, direto, né? E em 21 dias ele vendia todo o estoque, né? Ou seja, ele estava trabalhando com o dinheiro de quem? Trabalhava com o dinheiro do cara que era do fornecedor. Então tá aí, né? É uma forma de quê? É uma forma de financiar o quê? O seu capital de giro, né? Outra forma importante, né, cara, do capital de giro, adiantamento dos clientes, né? Ah, professor, como assim, né? Aquela coisa lá, é do botequinho, doutora, a senhora me dá 50% agora e 50% na entrega, né? Aquele 50% do adiantamento do cliente está financiando as operações do dia a dia do capital de giro, né? Acontece que muito botequinho desse aí que vende, principalmente aí serralheiro, nada contra, hein, gente? Serralheiro, eu sei porque já levei muita rasteira aí, muita volta desses caras aí, né? Serralheiro, qual que é o outro cara? Esse aqui, móveis, né? Entendeu? Móveis planejados, marceneiro, os caras fazem isso, né? Pintor, né?
Só que aí o cara gasta o dinheiro em outra coisa e não financia a própria operação. Então, essas são fontes operacionais. Ó. Pode ou não ter custos financeiros explícitos, né? Então, inclusive aqui é a melhor coisa, né? Ó, vamos lá, fornecedores, já expliquei para vocês, impostos e obrigações sociais. Vamos supor o cara tem que... Ele desconta lá o INSS do trabalhador, por exemplo, né? Ele paga dia 2, né? Aí o INSS, salvo engano, é dia 20 que paga, né? Do dia 2 ao dia 20 está usando o dinheiro de quem? Dos impostos, né? Salários, né? Professor, salários, cara, quando o patrão lá atrasa 2, 3 dias de salário, ele está o quê? Financiando o seu capital de giro, né? Então, essas aqui são as fontes o quê? Operacionais, né? Segundo as fontes, né? Ó, fontes financeiras. Né? Operacionais é dentro do quê? Das operações do dia a dia da empresa. Recursos obtidos junto às instituições financeiras. Representam o endividamento da empresa, né? Quem que entra nessa fonte? Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, as empresas de factories, as financeiras, né? E os bancos de investimentos, né? Esses instrumentos aqui, essas são instituições financeiras. Agora, professor, quais são os produtos típicos para financiar o capital de giro? Hot money, já estudamos, né? Desconto de título, já estudamos, né? Cheque pré-datado, né? É uma operação lá comercial do dia a dia do comerciante. Conta garantida, crédito rotativo, né? Empréstimo de capital de giro, é uma linha específica. Financiamento de tributos e obrigações, crédito rural, vendor, compror, né? Ou seja, são todas fontes financeiras, produtos bancários específicos para quê? Para financiar o capital de giro, né? Tem mais? Tem, né? Produtos e serviços especiais, né? Comercial papers, que é o quê? Notas promissórias. Só que os comerciais papers é destinada para quê? É destinadas para as SAs, né? Ok? Aí nós temos aqui duas operações específicas aqui para o processo de importação e exportações, ó. ACC e ACE, né? Que é o adiantamento sobre contratos de câmbio e adiantamento de contratos cambiais. Calma, isso aqui será objeto de estudo nosso em uma aula específica lá na parte de câmbio. Tenha paciência, né? Vamos lá, Export Notes também é um produto especial para financiar as exportações, né? Forrent, né? Securitização de recebíveis, leasing, Sauli Leasing Blackback, né? São o quê? Produtos especiais. Por hora, eu quero que vocês saibam o seguinte, que vocês vinculem estes produtos aqui ao capital de giro, porque na prova vai falar que esse cara aqui é capital fixo, não é. Tá? Aqui é um estudo pragmático, cara, pelo amor de Deus, eu quero que você pontue, né? E as provas eu faço de tudo, a gente pode ter certeza que eu quero que vocês gabaritem, né? Que vocês tenham aí o conhecimento aí necessário para acertar. Preparando essas aulas aqui, cara, eu faço uma pesquisa muito grande, né? Eu recebo muitas apostilas para avaliar aí no meu e-mail. Rapaz, eu vou falar para você, recebi umas aí, cara, que eu vou falar, não prepara o aluno dessa espessura, né? Não prepara o aluno, não prepara. Porque mesmo que é dessa espessura a apostila, o que acontece com a apostila? É muito conteúdo inútil que não vai ser cobrado. Tá? E muitos assuntos, né, importantes eles não aprofundam, né? Colocam coisas que não são importantes. Capital de giro, acabou. E agora, professor? Agora chegou a hora do capital fixo. Né? Capital fixo é aquele dinheiro que vai ficar fixado na empresa. Né? Como, professor? Comprando máquinas e equipamentos, por exemplo. O capital de giro não, o dinheiro vai entrar, mas ele vai o quê? Circular, girar, né? É importante, né? Então, capital de giro é uma coisa, capital fixo é outra coisa. Vamos lá, financiamento do capital fixo. Esta modalidade financia aquisição ou construção de instalações, aquisição de máquinas e equipamentos, montagem de plantas industriais ou agroindustriais. Ok, entenderam, gente? Ó, isso aqui é o capital fixo, né? Ó, construção de instalações, ampliações, reformas, né? Aquisição de máquinas, equipamentos e assim por diante. São operações de longo prazo, não inferior a 48 meses. Né? Os prazos, taxa de juros permanecem financiados no empreendimento e variam de acordo com a situação financeira, as características do empreendimento e o tomador. O principal fomentador do capital fixo no Brasil é o BNDES. Então, o BNDES, nós temos aí várias fontes de linha de crédito para o capital fixo, né? Tá certo?
Então, o capital fixo é o quê? De longo prazo, né? Professor, essa questão aqui, ó, não inferior a 48 meses, né? Esse não inferior a 48 meses, prestem muita atenção, esse prazo aqui eu peguei da teoria, né? Da teoria. Isso aqui pode variar de instituição financeira para instituição financeira. Logo, eu quero que vocês vinculem operações de longo prazo, tá? Capital fixo, capital de giro de curto prazo, né? Se fosse uma prova para a parte de contabilidade, aí sim a gente ia abordar bastante essa questão do tempo, né? Professor, fontes de financiamento do capital de longo prazo. Primeiro, capital próprio, a própria empresa, né? A empresa vai juntando, fazendo a sua poupancinha para fazer esses investimentos, né? Uma empresa que faz isso é a LAC Concurso, né? Eu sou contra aí qualquer tipo de empréstimo bancário, né? Porque a gente que está nesse, eu já estudo aí, dou aula dessa matéria há muito tempo, cara, dinheiro de juros é o dinheiro que você paga e não volta mais, cara, entendeu? E eu não sou banco, não sei trabalhar com o dinheiro dos outros, então capital próprio sempre é essa opção. Capital de terceiros, né? E esse capital de terceiros aí é muitas opções, né? Empréstimos de sócios, né? Empréstimos bancários, empréstimos de integração de capital, né? Então, empréstimo normalmente, né, integração de capital, você aumenta o capital social das empresas com integralização de novos valores, né? Mercado de capitais, né? Então você pode aí emitir novas ações, né? Debêntures, né? A gente vai ter aulas de ações, nós vamos ter aulas de debêntures aí para vocês entenderem tudo sobre esse assunto, né? Então, o mercado de capitais é uma fonte o quê? Para financiamento de longo prazo. Inclusive, nessa aula, não se lembro se foi nessa aula, nós vimos uma questão. Então, o mercado de capitais, tá, é para financiamento de capital fixo, de longo prazo. Tá? Como que acontece isso? Natura abriu, ela precisava de 300, abriu seu capital, ela precisava de 300 milhões aí para investir na sua ampliação da sua marca a nível nacional. Ela podia recorrer aos bancos, os juros muito altos. O que ela fez? Ela saiu de uma limitada, criou uma SA, lançou essas ações, captou recurso e hoje é uma potência no Brasil. Operações com leasing, então leasing também estão destinados aí ao financiamento de longo prazo, né? E o último, financiamento do BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é uma grande operador de capital fixo no Brasil, né? Então, essas aqui são as fontes de financiamentos de capital de longo prazo no Brasil. E agora, prof, é a hora de alguns exercícios para fixar o conteúdo. FCA, Conselho Federal de Administração, Quadrix 2018, cargo de analista. O gerente de uma empresa, ao repor o mobiliário, ao adquirir novos equipamentos e renovar a frota de veículos, poderá solicitar um financiamento tendo como base linhas de crédito para, né? Então, vamos lá, o comando da questão, ele colocou lá aonde o dinheiro está indo. Uma empresa, o repor imobiliário. O repor imobiliário, então o capital vai girar ou vai ficar na empresa? Vai ficar. Adquirir novos equipamentos, o capital vai girar ou vai ficar na empresa? Vai ficar lá o equipamento, né? Renovar a frota de veículos, vai ficar lá o equipamento. Ou seja, nós temos um caso aqui de capital de giro? Não. Investimento fixo, exatamente, letra B de bola, né? Misto é os dois, né? Fixo ou capital. Hipoteca menor, fiança, são o quê? Produtos de garantia bancária, não tem nada a ver com o comando da questão. Logo, gabarito absolutamente correto, letra B de bola. Basa, Sens Gran Rio 2013, cargo de escriturário. Vem comigo, né? Os títulos de renda fixa, né? Olha aí, renda fixa, né? Emitidos pelos bancos comerciais e pelos bancos de investimento, destinados a lastrear as operações de capital de giro, são os, né? Então, olha só, para lá, bancos de investimentos, né? Olha aí, bancos de investimento, banco de investimento. Logo, quais são esses títulos de renda fixa? Registros e títulos públicos federais. Não, isso aqui não é o banco de investimentos, o título é lá na Selic, né? Ok. Certificados e letras de Tesouro Nacional também não. Daí não é o banco que emite isso, né, cara? Não é o banco, né? Recibos, ok, pode ser, né? Letras de câmbio, não. Letras de câmbio é um produto específico aí de quem lá das financeiras, né? Títulos federais não são eles que emitem. Então, aqueles bancos eles emitem o quê? CDBs e RDBs.
Gabarito, letra E, né? Olha como o assunto, né, gente? Ele vai se integrando, né, cara? Aí, ó, capital de giro, né? E os bancos de investimentos aí são grandes, aqui, o foco dele é o quê? O capital de giro, investimento, capital. Gabarito, letra E. E aí, prof, terminamos aí mais essa aula, né? Eu quero falar da resiliência, né, gente? Gente, cara, essa palavra aqui tem muito significado. É muito importante na vida das pessoas, né? Às vezes a gente leva cada cacetada na vida. É verdade, cara, eu já levei várias, né? E a gente enfrenta aquilo. E eu sempre digo, né, que todas as dificuldades que eu passei me tornou um homem mais forte, mais compreensível, né? Com mais atitude. É isso que é. A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise, né? E aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa, né? E a certeza que tudo passa. Isso é resiliência, né? Então, tá a árvore aqui, ó, na sua zona de conforto, né? Passou por uma tempestade, né? Quase quebrou o tronco dela, né? Ela sobreviveu, né? Olha aí, o sol nasceu e ela ficou mais frondosa, né? Mais frondosa, tem até umas flores ali ao lado dela, né? Isso é resiliência, né? Isso faz parte da nossa vida. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.